Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças por este momento, ó Deus, na tua presença, onde nós aqui, ó Pai, não só sentimos, mas como nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está presente, ó Pai, porque a reunião aqui, meu Deus, é da igreja, e o Senhor falou, ó Pai, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, tu está no meio, tu és aquele que passeia pelo meio dos candeeiros, pelos castiçais, e nós cremos que o Senhor está aqui, ó Deus, ouvindo a nossa adoração, o nosso louvor. Também, ó Pai, neste momento da pregação da tua palavra, que o Senhor também fale conosco através dela. É o que nós te pedimos e suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta escrita aos Hebreus. Carta escrita aos Hebreus, capítulo 10. Capítulo 10, versículo de número 24. Carta escrita aos Hebreus, capítulo 10, versículo 24. Vamos ler o 24 e 25. Diz assim, irmãos: E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é o costume de alguns. Antes, admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai se aproximando aquele dia. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus amados e queridos irmãos, estes 2 versículos aqui que nós acabamos de ler, eles estão intrinsecamente ligados. É impossível desligá-los, é impossível desligar um do outro. No primeiro versículo fala que nós devemos considerar uns aos outros para nos estimular às boas obras e ao amor. E ele fala de que forma nós vamos estimular as boas obras e o amor, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns. Aqui ele está a dizer que a melhor forma, irmãos, de nós estimularmos uns aos outros as boas obras e ao amor, é estarmos numa congregação, é estarmos congregados. Veja quão importante é estar congregado. Domingo retrasado, se eu não me engano, o irmão Marcos Flaviano falou aqui no louvor final, após a pregação, que nós tínhamos que estimular a fé quando nós nos deparássemos com enfermidades. Antes de tomar remédio ou ir ao médico, ele disse: irmãos, orem, orem. E ali teve um irmão que absorveu aquela palavra. E segundo este irmão que absorveu aquela palavra, ele estava com um caroço numa região de seu corpo que lhe estava ali incomodando. Não só lhe estava incomodando, como ele estava se preocupando, achando que era uma coisa mais grave. Mas quando ele foi, irmãos, tomar banho, na segunda-feira, o caroço desapareceu. Ele veio, me procurou e disse: irmão, eu estou impressionado aqui. Eu falando para ti, ele dizendo: eu estou todo arrepiado do que aconteceu. Eu não sei como desapareceu, mas depois daquela palavra, desapareceu. Eu criei e desapareceu aquilo lá. Eu não precisei, eu estava pensando já em fazer exames para saber o que era, mas desapareceu de repente. E a pergunta que surge é: se ele não estivesse aqui no culto e não tivesse ouvido aquela palavra, será que teria, irmãos, acontecido isso? Possivelmente sim, poderia, tem a possibilidade. Mas é interessante que ele foi estimulado no momento da congregação.
Porque congregação não é um local. A congregação, irmãos, é a reunião. É o ajuntamento do povo de Deus. Quando o povo de Deus se junta, está ali congregado. A igreja se congregou, se juntou para uma determinada finalidade. Para esta que também nós acabamos de ler, para estimular uns aos outros às boas obras e ao amor. Então aquele irmão, de certa forma, o que eu vi foi o cumprimento da palavra. Ou seja, foi num culto, ou seja, numa reunião eclesiástica, que ele, de certa forma, foi estimulado. Ele foi motivado a ativar, digamos assim, a sua fé em relação àquilo que ele estava passando, aquela aflição que ele estava passando. É por este motivo, irmãos, que mais recentemente está criando em mim um bloqueio, principalmente para aquelas pessoas que, quando se afastam da comunidade, quando se afastam do juntamento e vivem isoladas, porque querem viver, porque não estão proibidas de vir ao culto, dizem assim: a igreja não ama. É comum quando a pessoa ela se afasta da igreja e tudo, e os irmãos não aparecem lá, a pessoa fazer essa declaração. Não é difícil ouvirmos, é facilmente nós ouvirmos isso. A igreja não ama. E o meu contra-argumento contra essa declaração é esta pessoa que diz que a igreja não ama, quanto ela valorizou os cultos, quanto ela valorizou, irmãos, a congregação, a comunhão, o quanto ela se entregou na hora do culto, enquanto nós estamos adorando ao nome do Senhor. É só você observar, irmãos, que as pessoas que se entregam num culto a Deus, as pessoas que se entregam aos compromissos da congregação, são as pessoas que permanecem mais firmes durante muito tempo, ou nunca entram, digamos, em estado de frieza, ou em estado de se desviar. Por quê? Porque elas levam a sério. Porque eu acredito, irmãos, que só o ato de nós nos congregarmos, isso daí já é um ato de amor. Só o fato de estarmos aqui, irmãos, é um ato de amor. Sabe para quem? Primeiramente para Deus. Porque nós não estamos aqui por homem nenhum, nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor. Então, se nós nos juntamos aqui para louvarmos, para ouvirmos a palavra, primeiramente é porque amamos a quem? A Deus. E segundamente amamos os nossos irmãos, porque de certa forma você vindo, pregando, louvando, até sentando nessa cadeira você está estimulando a mim. Você pensa: não, eu não estou edificando o Eduardo, porque é Eduardo que está me edificando, que está pregando. Pelo contrário, você vindo, você está demonstrando para mim que a sua fé é semelhante à minha fé, ou seja, que estamos aqui para adorar o Deus verdadeiro. De certa forma também eu sou edificado com a sua presença aqui. Meus amados irmãos, como eu disse, o objetivo da reunião é tão somente um: é celebrarmos o nome do Senhor. Se você está vindo aqui por outro motivo, você está vindo pelo motivo errado. Porque o motivo verdadeiro para estar aqui, meu amado irmão, é adorar o nome do Senhor. Como diz aqui no Salmo número 100. Vejam como os antigos se reuniam em torno do nome do Senhor. Livro de Salmos, o Salmo 100. Que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, entrai diante dele com canto, como nós fazemos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai, bendizei ao seu nome, porque o Senhor é bom, e é eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração a geração. Celebrai o Senhor com alegria, celebrai o Senhor com júbilo. Aqui os irmãos louvor, irmãos, nos estimulam a louvar ao Senhor com alegria. Nós temos que entrar na presença do Senhor com alegria.
A alegria, irmãos, é um mandamento. Nós pensamos que a alegria é um sentimento, a alegria é uma sensação. Não, a alegria é um mandamento. Assim como nós devemos amar, amai-vos. Assim como nós devemos perdoar, perdoai-vos. Nós devemos nos alegrar. Paulo diz: alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor. Ou seja, a alegria não é algo que eu sinto, a alegria é um mandamento que eu devo cumprir. Ou seja, eu devo resistir o meu estado de tristeza, o meu estado de angústia, o meu estado, irmão, de cabisbaixo. Naquele momento eu tenho que me lembrar que é o Senhor que perdoa as minhas iniquidades, é Ele que sara as minhas enfermidades e coroa a minha alma com graça e glória. E por isso eu celebro o nome do Senhor. Entrai com o Senhor com júbilo de alegria. É por isso que quando eu recebo um convite do meu irmão, seja de quem for: irmão, vamos à igreja, vamos à casa do Senhor, eu tenho que vir já com um coração alegre, como o salmista Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Então tem que haver, meus amados irmãos, essa obediência a esse mandamento, se alegrar, porque é Ele que perdoa, é Ele que sara, é Ele que é o motivo da nossa salvação, da nossa libertação, da nossa providência. A nossa providência está nas mãos do Senhor, a nossa salvação está nas mãos do Senhor, o nosso livramento está nas mãos do Senhor. É o Senhor, irmãos, que está à nossa frente, é o Senhor que está na nossa retaguarda. Se estamos de pé aqui é porque o Senhor está nos sustentando. Por isso nós temos motivos e muitos de estarmos, irmãos, alegres na presença do Senhor, resistindo o nosso ego, resistindo, irmãos, o nosso eu. Por isso que a Bíblia diz assim: se está alguém entre vós triste, ore. Sabe por quê? Para despantar a tristeza. Ore para resistir à tristeza. Aí ele diz assim: está alegre e cante louvores, para você poder na seguida cantar louvores ao nome do Senhor, porque você obedeceu o mandamento. Alguém pode argumentar, toda vez que a gente argumenta isso, não, a gente argumenta assim: estar presente é fortalecimento, estar presente você vai crescer. Aí as pessoas argumentam: não, mas eu conheço alguém que estava presente nos cultos e não vi mudança. Sempre olham os maus exemplos, nunca os bons, porque os maus são alguns, os bons são o todo, a maioria. Tem que olhar para a maioria, que está permanecendo, que está vindo, que está perseverando. Mas nós sabemos, irmãos, que a nossa presença em um local não quer dizer que nós estamos intrinsecamente ligados ou envolvidos com o que está acontecendo naquele local. Os irmãos sabem disso. Quantas vezes nós estamos num local em que nosso corpo está ali presente, mas a nossa cabeça está em outro lugar. Às vezes é em casa, às vezes já é no dia de amanhã: como é que vai ser meu trabalho, como é que eu vou enfrentar o meu patrão, como é que eu vou olhar para a cara daquele fulano, daquele beltrano, e o meu filho que está doente, a minha filha que está assim, o meu esposo é assim, minha esposa está assado. Ou seja, a pessoa está aqui presente, mas a cabeça, irmão, está voando por aí. Acontece isso e você está presente num canto, o corpo está presente, mas o seu coração não está não está envolvido com aquele local. Quantas vezes nós, até no culto mesmo, os irmãos estão louvando, os irmãos estão ali orando, e nós totalmente dispersos, nossa cabeça dispersa, preocupado com isso ou com aquilo. Acontece muito. Tem pessoas que estão presentes aqui, mas o coração não está aqui. Tem pessoas, irmãos, que estão na igreja, mas o coração não está na igreja. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Veja aí o que Estevão, na sua pregação, fala em Atos, capítulo de número 7. Atos, capítulo de número 7. Versículo 38 ao 40. Que diz assim: e este é o que esteve entre a congregação no deserto, Moisés, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nolas dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses
que vão diante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Veja, este povo tinha saído do Egito, estava ali, já tinha visto o mar vermelho se abrir, já tinha visto Deus derramar as pragas lá no Egito, tinham visto muitos milagres. Mas quando Moisés subiu ao monte, eles ficaram ansiosos. Não, Moisés não vai descer mais. Aí pediram para Arão, para que Arão fizesse um Deus. Porque eles lembraram da época em que eles estavam lá no Egito. E diz aqui o texto, que eles saíram do deserto. Antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. Ou seja, irmãos, eles estavam presentes ali naquele momento, mas o coração deles tinha voltado lá para o Egito. Tem muitos que é assim. Está na igreja, mas o coração, irmãos, não está envolvido com a igreja, não. Nós estamos chamando para oração, nós estamos chamando para a escola bíblica dominical, nós estamos chamando para o grupo familiar, nós estamos chamando para perseverar, para se envolver, para se entregar, para pregar a palavra. A pessoa está aqui só de corpo. É por isso, irmãos, que acontece o que nós vemos muito, de pessoas não permanecerem. Por quê? Porque não estão tendo experiências com o Senhor, não estão conhecendo ao Senhor. Estão conhecendo apenas a estrutura física, a estrutura visível, mas não estão conseguindo contemplar o invisível. Porque, meu amado irmão, o que faz nós permanecermos na igreja do Senhor perseverando é a experiência que tivemos com o Senhor. Se você, meu amigo ou minha amiga, ainda não sabe o motivo pelo qual você não persevera, saiba nesta noite, o motivo é este: você ainda não teve uma experiência com Deus. Porque Deus está escrito na palavra, que vai chegar uma época, se referindo ao Novo Testamento, lá em Hebreus ele diz, que as pessoas, cada um não dirá ao seu próximo que o Senhor existe. Ninguém ensinará ao seu próximo que o Senhor é o Senhor, porque o Senhor se revelará a cada um, do menor ao maior. Do menor ao maior, essa é a promessa do Novo Testamento. Antigamente não, os sacerdotes não representavam a Deus. O que os sacerdotes falavam era como se Deus falasse ao povo. Mas agora na nova aliança, Deus não tem, digamos assim, um canal específico. Deus não tem um canal singular, meu amado irmão. Deus pode falar a cada coração. Deus pode falar a cada um. Foi o diálogo que Jesus teve com a mulher samaritana. A mulher samaritana queria saber onde estava Deus, onde era a adoração, qual era o local. Ela disse: Senhor, é nos montes ou é no templo onde se deve adorar? Aí Jesus disse: mulher, é chegada a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores, eles não estarão nem no monte nem no templo, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, o local para encontrar a Deus não será mais um canto físico, mas será no próprio espírito do homem. Adorarão o Pai em espírito e verdade. Vai ser um contato imediato, meu amado irmão. Não vai ser através de amuleto, não vai ser através de outras coisas, mas vai ser um contato direto com Deus, em espírito e em verdade. Você pergunta, irmão, o que é que está faltando? O amor? Não, o que está faltando é você ter compromisso com a palavra de Deus. É você se humilhar diante do Senhor. É você reconhecer a sua miséria, que você é pecador e que você não tem levado as coisas do Senhor a sério. É isso que precisa acontecer. Não é falta de amor não, irmãos. A igreja ama, porque a igreja se reúne, a igreja busca, a igreja abraça, a igreja abre as portas, a igreja diz: seja bem-vindo em nome de Jesus. A igreja não fecha as portas, irmãos, para ninguém. Tem coisas que acontecem no meio da igreja, que a igreja poderia fechar as portas para pessoas. Poderia, como já fizemos. Raras vezes, raríssimas vezes. Muitas raras vezes mesmo, quase que imperceptíveis. No geral, irmão, sempre está aberta, sempre acolhemos, sempre damos bons conselhos, sempre estamos ali ao lado, incentivando. Então nós não podemos limitar a nossa entrega a Deus, o nosso culto, irmãos, a Deus, aos sons
Nós não podemos limitar o nosso culto a Deus a um lugar físico. O culto pode, o som pode falhar, não gostaríamos que falhasse, mas pode falhar. A irmã do louvor aqui pode prejudicar a garganta. O pregador não pode ser o habitual. Mas nenhum desses motivos, irmãos, vai impedir da gente adorar o nome do Senhor. Nenhum desses motivos será impedimento de adorarmos ao nome do Senhor. Lembremos-nos de Paulo e Silas. Deus manda eles irem à Macedônia. E eles vão à cidade de Filipos. Na cidade de Filipos, assim que ele chega, Paulo sabia que tinha uma oração na beira de um rio. E diz a Sagrada Escritura que todos os dias Paulo estava à beira desse rio orando, porque ele sabia que tinha irmãos lá orando. E todos os dias eles passavam, irmãos, para orar e adorar o nome do Senhor, na beira desse rio. Mas no caminho tinha uma mulher, que ela adivinhava, ela tinha um espírito imundo, que fazia com que ela adivinhasse as coisas. E esta mulher que era adivinha, diz a Bíblia, ela dava lucro àqueles homens. Os homens usavam a ela como um produto. Ela não era uma pessoa para eles, era alguém que lhes trazia lucro. Era um objeto, como se fosse um objeto para eles. E Paulo passava todos os dias e aquela mulher dizia todos os dias assim: eis aí os servos do Deus Altíssimo, são eles que pregam o caminho da salvação. Em vez disso, irmãos, enaltecer, levar orgulho ao coração de Paulo, diz a Bíblia que ele fez se incomodar. Cuidado com o elogio, pode ser um demônio lhe elogiando. Pode ser o demônio usando uma pessoa para ele ficar lhe exaltando. Cuidado com essas coisas. O demônio estava usando aquela mulher, estava falando uma coisa, ela estava falando uma verdade. Eles realmente estavam trazendo o caminho da salvação, eles eram servos de Deus Altíssimo, mas diz que aquilo incomodou Paulo. E quando incomodou, irmãos, Paulo virou para ela e disse ao demônio: sai dela em nome de Jesus. E o demônio saiu daquela menina. E aquela menina foi liberta. Em vez, irmão, do povo se alegrar, sabe o que aconteceu? O povo ficou com raiva, ficou irado, porque disseram: este homem aqui vai estar nos trazendo novas doutrinas, esta mulher nos trazia lucro. E levaram irmãos lá para o sinédrio, para os magistrados, para os juízes. Aqueles homens rasgaram as vestes de Paulo e disseram: açoitem-nos, Paulo e Silas, porque trazem novas doutrinas que não são comuns a essa cidade. E diz a Bíblia que pediram para colocar ele no pior local ali da prisão, no lugar mais interno, mais escuro da prisão. E para que eles não fugissem, diz a Bíblia que amarraram seus pés a um tronco. Estavam todos chicoteados, irmãos, talvez no lugar mais fedido ali da prisão, no lugar mais escuro da prisão. Sabe o que foi que eles fizeram? Vocês já acham que eles começaram a murmurar, dizendo: se Deus estivesse conosco, isso não teria acontecido. Se Deus estivesse conosco, a gente não teria apanhado, a gente fez foi um bem. Tem pessoas que são assim, irmãos, elas fazem um bem e elas querem recontribuição. Elas querem ser retribuídas por aquilo que fazem. Paulo tinha feito um bem, tinha expulsado o demônio, tinha expulsado um espírito maligno daquela mulher, tinha feito um bem maravilhoso na vida de uma pessoa. Sabe o que ele ganhou? Ganhou açoite, ganhou prisão e ficou num lugar escuro. Sabe o que ele fez? Ele não murmurou. Diz a Bíblia, chegando à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e louvando ao nome do Senhor. Ou seja, dizendo que o lugar de adoração não é um ambiente, o lugar de adoração é o Espírito, irmãos, o Espírito que nasceu de novo. Eu fiz um bem, estão me pagando com mal, mas eu não vou deixar de adorar o nome do Senhor. E isso, irmãos, é para quem conhece o nome do Senhor. Adora em toda e qualquer circunstância. Eles conheciam, sabe o que aconteceu? O lugar começou a tremer, irmão. É isso que acontece. Quando o crente adora na dificuldade, quando o crente adora na tribulação, na perseguição, na angústia, irmão, pode vir até mais, mas sabe de uma coisa? O lugar vai começar a estremecer. O lugar, a estrutura do diabo, irmãos, ali representava, sabe o que? As estruturas satânicas estremecendo, porque os servos de Deus não iam parar de jeito nenhum. É como quisesse dizer: pode acontecer com a gente o que acontecer, a gente não vai parar não, a gente vai continuar. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que todos os presos ficaram escutando aqueles homens louvando o nome do Senhor. As portas se abriram. Sabe o que aconteceu? Eles não fugiram, ficaram todos lá, parados. Sabe quem foi que prendeu aqueles homens? Foi a palavra, e segurando aqueles homens para que ninguém fugisse e para que o nome do Senhor fosse exaltado.
O carcereiro se desesperou, pronto, agora eu vou morrer. Antes eu que matava, agora eu vou morrer. Botou a espada no pescoço para suicidar. Paulo disse, não te faça isso. Porque ninguém fugiu, todos estão aqui, o Senhor está aqui também. Ele disse, o que eu faço para ser salvo? Paulo disse, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Foram soltos. Em vez dos irmãos consolarem Paulo, foi Paulo que consolou os irmãos, dizendo, irmão, não se preocupe comigo, não se preocupe com esses açoites. Tem gente, irmão, que quer ser mimado na igreja, passa por tribulação. Tem mimado não, meu irmão, seja homem de Deus, seja valente de Deus, seja mulher de oração, seja a pessoa que sua força, creia que a sua força, ela vem do Senhor e não vem do homem. Em vez dos irmãos consolarem Paulo, Paulo foi que consolou os irmãos. Ei, irmãos, não se preocupe não com essas marcas não, porque importa passarmos muita tribulação até chegarmos ao reino de Deus. Está escrito, irmão, na palavra. Eu tenho que crer no que está escrito na palavra, nesses ensinamentos que estão escritos na palavra do Senhor. O nosso modelo, irmãos, é a igreja primitiva. A Bíblia diz que eles estavam juntos. A igreja, irmãos, onde é o local da igreja é estar juntos, é estar unidos, buscando a unidade, superando as diferenças, superando às vezes as opiniões contrárias. Às vezes vão surgir opiniões contrárias, às vezes as personalidades não vão se bater, é natural da convivência humana, mas em nome de uma coisa maior, irmãos, eu vou suportar todas estas coisas, irmãos também vão me suportar, porque nós temos um propósito maior, é sermos um em Cristo Jesus, é sermos, irmãos, um em Cristo Jesus. Estavam todos juntos e tinham tudo em comum, estavam perseverando na oração, na doutrina, no partir do pão e na comunhão. E o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. O Senhor trazia na igreja, para a igreja, irmãos, aqueles que iam se salvando. Às vezes uma pessoa se salvava no outro canto, onde era o local, na igreja. O local do salvo, irmão, não é em casa, assim, televisão na hora do culto, não. Um local do salvo não é passeando, não. Um local do salvo, meu amado irmãos, é na igreja, adorando o nome do Senhor. Adorando o nome do Senhor. Pessoas não entendem, irmãos, o que acontece aqui no nosso meio. Acho que isso aqui é forçado, acho que isso aqui é apenas uma reunião natural social. Como se fosse uma reunião de qualquer outra ajuntamento social, como se fosse o AA. Não preciso ir na igreja não, eu já estou indo no Alcoólicos Anônimos. Não, eu não preciso ir na igreja não, porque eu já estou indo nos Narcóticos Anônimos. Não, eu já estou indo para a casa de recuperação. Compara a igreja como essas instituições naturais. Meus amados irmãos, a igreja, ela não é um ajuntamento natural, ela é um ajuntamento sobrenatural. Ela é um ajuntamento sobrenatural. Aos olhos humanos é natural, mas aos olhos espirituais, irmãos, é sobrenatural. Só para começar, Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou eu no meio deles. A primeira sobrenaturalidade é essa, Jesus está aqui presente. Alguém diz assim, não, mas nesse texto aí Jesus está falando de disciplina. Concordo? Está falando de disciplina. Agora imagine só, se para disciplinar Ele está presente, quanto mais, irmãos, para adorar o nome dEle, quanto mais para o nome dEle ser exaltado e louvado, aí que Ele vai estar presente. Se convence com esse argumento não? Jesus próprio disse, João teve uma visão, ele disse que o Jesus glorificado tinha em suas mãos 7 estrelas, e ele estava no meio dos castiçais de ouro. Você sem saber o que é esses castiçais, depois a Bíblia vai explicar o que é os castiçais. Aí ele diz novamente, os castiçais são as igrejas. Aí quando vai a carta à primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, ele diz, eu sou aquele que tu viste, com as 7 estrelas, que são os 7 pastores, e andando pelo meio dos castiçais de ouro, que são as 7 igrejas. Alguém diz assim, não, essas 7 igrejas são apenas aquelas 7 igrejas. Quem foi que disse? 7 na Bíblia é um número de plenitude, de totalidade. Então quando falava 7, não eram apenas as 7. Quer ver como não era apenas as 7? Pode ver, em todo o final das 7 cartas,
Ele está falando para uma igreja. No último versículo, para aquela igreja, ele diz assim, ó: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Querendo dizer, não estou falando apenas para esta igreja, eu estou falando para toda a igreja. Então, se Jesus estava nos 7 castiçais de ouro, andando pelos 7 castiçais de ouro, e os 7 castiçais de ouro, irmãos, representa toda a totalidade, quer dizer o quê? Que Jesus sempre estará andando no meio da sua igreja. No meio da sua igreja, Jesus está aqui presente, irmão, porque Ele disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali estou eu. Ele não disse ali estava eu, Ele não disse ali estarei eu, Ele disse eu estou. Ou seja, antes de eu chegar, Jesus já estava aqui. Antes de você chegar, Jesus estava aqui. Você pode até faltar, mas Jesus não falta, meu amado irmão, porque Ele sempre está no meio do seu povo. A gente olha aqui e vê o que faltou, gente. Mas não vai ser esse motivo, irmão, que vai parar de adorar o nome do Senhor. Me entristece, porque não, a gente queria ver todo mundo aqui. Mas esse não vai ser o motivo da gente, irmãos, parar de adorar o nome do Senhor. Pode ter só 3. Pode o máximo, irmão, o mínimo é 2. Tendo 2, irmão, pegue fogo. Tendo 2, eu dou sempre esse exemplo. Da irmã Isabel. Na escola bíblica dominical, lá na Zelino. Aí foi começar, eu estava na escola bíblica dominical. Aí já estava a irmã Isabel. Aí eu fui lá pro púlpito e tal, peguei a revista da irmã. Meu irmão, vocês só nós 2, irmão? Só a gente aqui, porque a Bíblia diz onde estiverem 2 ou 3, Jesus está no meio. Então vai ser, irmãos, eu dei a escola dominical, quase 1 hora, só para a irmã Isabel, não foi não, irmã Isabel? Só nós 2 lá, irmãos. E eu dando a escola bíblica dominical, porque eu creio que o mínimo é esse, o mínimo é 2. Tendo 2, irmão, já é motivo de adorar, já é motivo de culto, já é motivo de alegrar na presença do Senhor. Aleluia. Não é o número, não é a quantidade, não é a multidão. Tendo 2, irmão, já adora o nome do Senhor. Porque Ele está no nosso meio. Eu ando no meio dos castiçais de fogo. Apocalipse 2, 1. Jesus, irmãos, Ele não anda só no meio. A igreja, ela é a própria extensão de Jesus. A igreja presente, irmãos, é a própria extensão de Jesus. Porque a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Nós somos os pés, nós somos as mãos. Ou seja, a igreja se manifestando, a igreja se expressando, é a própria expressão de Jesus Cristo no mundo. Por isso que Jesus Cristo disse que brilha a vossa luz diante dos homens. Que o sal, ele salgue esta terra. Porque vós sois a luz deste mundo, vós sois o sal da terra. Então a igreja, irmãos, é a própria expressão de Jesus. É por isso que ao nos reunirmos, nós temos que manter, irmãos, a expectativa. Nós não podemos vir ao culto, nós não podemos nos reunir sem expectativa de que algo possa acontecer, ou de que algo vai acontecer. Nós temos que vir na expectativa de que alguma coisa vai acontecer para a glória do Senhor. Nem que seja, irmãos, o nosso louvor ao Senhor. De nós estarmos, quando nós, por exemplo, em meio à luta, em meio à tristeza e à angústia, nós louvamos ao Senhor. Nós estamos ali declarando que não é a angústia, a tristeza, irmãos, a depressão que é o Senhor das nossas vidas. Que são estas coisas que vão se assenhorear nas nossas vidas. Nós estamos declarando que o Senhor da minha vida é Jesus. Não vão ser essas coisas que vão me mover. Quem me move é o nome do Senhor Jesus. Nem que seja para isso, para eu declarar que Jesus Cristo é o Senhor em toda e qualquer situação da minha vida. Mas Deus quer fazer mais. Jesus quer fazer mais do seu povo. Jesus quer curar, irmãos. Jesus quer batizar no Espírito Santo. O Espírito Santo quer usar você, meu irmão, com dons espirituais. A glória do Senhor tem que se manifestar no meio do seu povo. A Bíblia diz que quando nós começarmos a profetizar, as pessoas vão olhar lá de fora e vão dizer o que é que está acontecendo ali, vão entrar. E quando entrarem, diz a Bíblia, que os segredos do coração dos homens serão revelados. E o nome do Senhor será glorificado. E a pessoa vai dizer, verdadeiramente Deus está neste local. Verdadeiramente Deus está no meio desse povo. É por isso, irmãos, que nós temos que manter a expectativa. Sabe por quê? Porque as coisas do Senhor não acontecem quando nós queremos. As coisas do Senhor acontecem de repente. É de repente.
entre aspas, quando nós menos esperamos, porque de alguma forma estamos esperando, porque estamos orando para acontecer. Jesus disse assim: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E diz a Bíblia que eles perseveravam em oração. Passaram 10 dias eles orando. Passaram o primeiro, talvez eram 500 irmãos. Diminuiu, sabe para quanto? Para 120. Só 120 continuaram. Então os 380, não sei. Dizem que foram inventar essas igrejas aí que não creem no poder de Deus. Mas os outros irmãos ficaram ali perseverando, 120. Alguém pode ter dito: rapaz, se fosse verdade, se fosse para acontecer, teria acontecido logo no primeiro dia. Tem gente que é assim, né, irmão? Se for para acontecer, acontecerá agora. Aí desistiu primeiro. Talvez no 8º dia alguém disse assim: rapaz, se fosse para acontecer, já são 8 dias, irmãos. Acho que não vai acontecer mais não, acho que eu vou ficar em casa esperando. Mas os 120 ficaram lá, irmãos, perseverando em oração. E diz a Bíblia que de repente veio um som do céu como um vento impetuoso, encheu a casa em que todos estavam reunidos. Viram línguas repartidas como que de fogo, e naquele momento todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, e todos foram cheios do Espírito Santo. Irmãos, a cidade entrou no alvoroço, disseram: o que está acontecendo? O que é isso dizer? Alguns disseram, porque não entendiam o que eles falavam, disseram: não, eles estão embriagados, isso aí só pode ser vinho. É quando a pessoa bebe que ela fala coisas que nós não entendemos. Alguém disse: não, não é vinho não, porque é de tarde, ainda é cedo. O que é isso dizer? Pedro tomou a frente dos outros e disse: isso aqui é o Espírito Santo que o Senhor prometeu nos últimos dias que ia derramar sobre o seu povo. É o Espírito Santo de Deus que caiu no meio do seu povo, porque eles mantiveram a expectativa, eles perseveraram, eles foram obedientes, irmão. Sabe só quem vai experimentar? É quem persevera, é quem é obediente, é na escassez, é na angústia e na tristeza, na adversidade, na dor e na doença. Está perseverando ali, não desiste, não. Eu vou continuar indo para o culto de oração, por mais que eu não esteja sentindo, por mais que eu não tenha sentido sensação alguma, eu vou continuar perseverando, buscando o nome do Senhor, porque acontece de repente. Paulo e Silas oraram à meia-noite, e de repente veio um terremoto. É de repente, irmão, que acontece. Por quê? Porque o Senhor não se enquadra nos seus horários, porque o Senhor não se enquadra nas suas medidas, porque o Senhor não se submete ao que você quer, porque o Senhor não se submete a você. Ele faz na hora que Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. É verdade. Porque Ele é Deus, Ele é soberano, irmãos. Nós estamos aqui só para obedecer a palavra do Senhor. Então a reunião, irmãos, é uma bênção da igreja. O que fazer, pois, irmãos, quando vos reunir? Um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, que é a profecia, outro tem a palavra do conhecimento. Faça-se tudo para edificação. Na igreja eu me edifico, na igreja eu me encho do Espírito Santo, porque a Bíblia diz assim: enchei-vos do Espírito Santo. Como? Falando entre vós, com salmos e hinos e cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor no coração e dando a Ele graças em nome de Jesus. Eu me encho do Espírito Santo vindo para a igreja, comungando com meu irmão, salmodiando, louvando ao nome do Senhor. Eu vou enchendo ali, eu vou vendo o irmão louvando, eu vou observando: vixe, aquele irmão está passando por tribulação, aquele irmão está passando por dificuldade. Será que na dificuldade daquele irmão eu estarei da mesma forma? Naquele momento, irmãos, eu vou sendo alimentado a minha fé, a minha alegria. E aquele irmão, por mais que ele não saiba, ele está me estimulando as boas obras. Eu vou perseverar como aquele irmão que está perseverando. Eu não tenho motivo para me calar diante daquilo que este irmão está fazendo. Eu me encho do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre a Deus graças. Graças. É na reunião, irmãos, onde nós compartilhamos também as nossas dificuldades, mas não só para isso. Não só para compartilhar as nossas dificuldades, também compartilhamos as bênçãos do Senhor.
Porque nós sabemos, irmãos, que o Senhor está acima das nossas dificuldades. Porque viemos a Cristo para isso, para também passar por tribulação, para louvar. É por isso que o nosso louvor é este: quem nos separará do amor de Deus? Os irmãos não sabem, algo não devem saber, talvez, outros devem saber, mas esse versículo, esse texto que Paulo fala assim, quem nos separará do amor de Deus, foi um dos primeiros louvores da igreja. Ali é uma poesia, irmãos. E os irmãos, a gente louva, né, hoje em dia, quem nos separará, foi o primeiro louvor da igreja, um dos primeiros louvores da igreja. Era um louvor que eles faziam: quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Quem nos separará do amor de Deus? Por amor a ti somos entregues à morte o dia todo, e fomos considerados como ovelhas mudas ao matadouro. Porque em todas estas coisas, sobre todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. Quem nos separará do amor de Deus? A morte? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, que são os poderes humanos, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, porque eu estou bem certo que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É um louvor que damos a Deus, irmãos, que nada pode nos separar, nada pode romper, nada pode fazer nós perdermos a nossa salvação, porque quem sustenta a nossa salvação é o amor de Deus. Eu creio, irmãos, que a minha salvação pode ser perdida. Eu creio que o amor de Deus pode ser enfraquecido. Eu creio, irmãos, que o poder de Deus pode ser enfraquecido. O amor de Deus não pode ser enfraquecido. Quem está sustentando a minha salvação é o próprio amor de Deus, que se entregou por mim para me sustentar. É na igreja, irmãos, onde os dons são derramados. Os dons são derramados na igreja para serem utilizados na igreja, não no mundo. É na igreja, para a saúde do corpo de Cristo, para a saúde do corpo do Senhor, para fazer crentes habilitados para a obra do Senhor. Não é para o mundo, não. Curar, irmãos, o incrédulo é muito perigoso. Por quê? Porque pode aumentar o juízo na vida dele. Pode aumentar. Tanto é que Jesus, quando curava alguém, dizia: vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Outro, Jesus foi curar, antes de curar disse: perdoa estão os teus pecados. É como se os pecados dele impedissem a cura dele. Porque uma vez que Deus cura, irmão, nós temos que usar o nosso corpo para a glória do Senhor. E a pessoa foi curada e usou para mais pecado, para se envolver mais ainda na pecaminosidade. É perigoso isso. O juízo do Senhor pode ser maior na vida desta pessoa. Na vida desta pessoa. Então, os dons estão no meio da igreja para a saúde do corpo de Cristo, para a edificação, para o fortalecimento, para sermos cheios, para exercermos os dons. Uns Deus levanta para pastores, outros para mestres, outros para evangelistas, para quê? Para o aperfeiçoamento do corpo. Uns Deus aperfeiçoou o dom de misericórdia, o dom de servir, chamados dons da graça, para servir onde? Na igreja, no meio do povo de Deus. Esses dons, quer sejam chamados dons da graça ou os dons carismáticos, são para servir a igreja. Então existem muitas coisas, irmãos, para nós nos fortalecermos, nós crescermos, nós edificarmos. Mas para isso nós temos que estar congregados. Para que serve a congregação? O ajuntamento para isso. Para a edificação, para o fortalecimento, para a operação dos dons espirituais. E para encerrar, irmãos, nós sabemos que o nosso inimigo, Satanás, ele é comparado a um leão. Lá em Pedro diz isso, que ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O leão, irmãos, nós sabemos como ele ataca. Sempre ataca manadas, bandos. E a estratégia do leão para atacar bandos é fazer o quê? Isolar a presa. Ele observa qual é o mais enfraquecido, qual é o mais frágil,
e tenta isolar aquele do bando para poder atacar. Não é? É ou não é assim? Que a gente vê nos documentários, nas coisas. Ele deixa um só, porque se ele for atacar o bando, talvez ele sofra lá. O bando todo se ajunte e fique contra ele. Ele primeiro isola, para depois atacar. Assim nos acontece na igreja. Sabe por que o diabo quer te ver isolado? Quer te ver triste, assim longe da igreja, porque ele quer te destruir. Porque ele sabe que você vindo para a igreja, você está com o povo de Deus, você estando com o povo de Deus, sendo edificado, sendo fortalecido, você vai ficar mais forte, e aqui ele não entra. E aqui ele não exerce influência. Ele fica ali só passeando ao derredor, porque ele não toca, meu amado irmão, do povo de Deus. Se ele for entrar para cá, só se ele for um suicida. Uma vez uma pessoa disse: rapaz, eu não vejo muitas manifestações de demônio na igreja de vocês. Aí eu digo assim: o demônio é nem doido de entrar lá. Não é nem doido, ele entra na igreja de vocês aí, não sei porquê. Ele não sei porquê, não tem medo de vocês, porque aqui não entra não, irmão. Só se for para ser alvejado pelo poder de Deus. Porque na mesma velocidade que ele entrar, ele vai sair, irmãos, na velocidade 2 vezes mais. Porque aqui tem a autoridade de Deus, aqui tem a autoridade de Jesus Cristo, que diz que nós temos o poder de pisar sobre serpentes e pisar sobre escorpiões. Por isso que ele não entra aqui, só se for para morrer, para ser alvejado. Então aqui o diabo não tem influência não. Por quê? Porque aqui a igreja está unida, aqui tem poder de Deus, irmãos. A igreja unida, irmãos, é sinônimo de poder de Deus, é sinônimo de edificação, de alegria no Senhor. Por isso o crente, como diz aqui o texto que nós lemos no início, que nós devemos nos considerar uns aos outros. Considere o seu irmão, aquilo que ele está falando, aquilo que ele está fazendo por você e pela igreja, por amor à igreja, porque ele está lhe estimulando às boas obras e ao amor. As boas obras e o amor, não deixando a nossa congregação, não deixe de se reunir, como é o costume de alguns. Sabe por quê, irmãos? É só o costume de alguns e não é de muitos? Porque só alguns da igreja que vão deixar de congregar. A maioria vai continuar congregando. É só alguns. Porque nem todos que estão no nosso meio são crentes, não. Tem pessoas não crentes que precisam ter um encontro com Jesus, que precisam se arrepender de seus pecados e confiar as suas vidas a Jesus Cristo. E acontece que alguns que entregam as suas vidas a Jesus Cristo deixam a congregação, mas a maioria que entregou verdadeiramente a sua vida a Jesus Cristo não deixará a congregação, porque sabe que se congregar não é uma coisa meramente social, é uma coisa de sobrevivência, irmãos. Eu só sobrevivo se eu estiver no meio dos irmãos. Para alguns irmãos, unir a igreja é doentio, todos os dias. Para nós não, é motivo de edificação, de glória, de louvor ao nome do Senhor. É motivo, irmão, de poder de Deus em nossas vidas. Antes admoestando uns aos outros. Admoestar é motivar. Tanto mais quando vedes que se aproxima aquele dia. Que dia? O dia da volta de Jesus. Quanto mais, irmãos, estar perto da volta do Senhor, mais nós devemos nos unir. Mais nós devemos estar próximos uns dos outros. Não deixe a congregação por motivo algum. Venha rastejando, venha sentir dor, venha mancando, mas venha para ser edificado, para a alegria do Senhor se apoderar do seu coração, para o Senhor falar ao seu coração, para que alguma coisa você veja da parte do Senhor e você seja edificado e você seja fortalecido. Então, meus amados irmãos, vamos perseverar em nos congregar em cada momento, seja em oração, seja em grupo familiar, seja na escola bíblica dominical, seja no culto de doutrina, seja no culto dominical, seja numa convivência, seja numa vigília. A igreja convocou no culto campal, é uma convocação da igreja, vamos estar presentes. O povo vai ver que esse é um povo unido, é um povo que se une, é um povo que está junto, é um povo que não se separa por motivo algum.
Tem alguma coisa que eles une, tem alguma coisa que eles faz estar próximos uns dos outros. E eles vão ver que quem nos aproxima, quem faz ficarmos juntos uns aos outros, é o Senhor. É o Senhor. E a glória do Senhor, irmão, será manifesta. Meus amados irmãos, esta era a palavra que eu tinha para a congregação nesta noite. Como diz aqui o irmão Alves, que a palavra que nós pregamos, não a tenhamos apenas para o momento, mas que possamos refletir e guardar em nosso coração, porque é palavra de Deus e não é palavra de homem. É palavra de Deus para os nossos corações, irmãos. Amém.